Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem dentro da medida do possível. Vamos iniciando então mais um semestre, ainda no formato à distância, né, naquela metodologia que vocês já acompanham, já tiveram outras disciplinas, alguns fizeram comigo, outros não. Então eu vou explicar nessa primeira videoaula como é que vai funcionar a disciplina de Estudos Literários 2 nessa metodologia, né, à distância, né, porque na verdade o nosso curso é um curso presencial, então a adaptação está sendo diferente, né, por exemplo, de quem já fez, né, quem sabe como funciona às vezes um curso EAD em que, né, posto muitos textos, vídeos, etc., mas às vezes não se tem muito contato, né, com o professor. Então a gente é um formato presencial, então a ideia é que a gente simule de certa forma como se a gente tivesse, né, as 3 horinhas lá por semana dentro da sala de aula da universidade. Então quem já fez, né, nos outros semestres Estudos Literários 1 ou outra disciplina comigo sabe como é que funciona, mas eu vou explicar aqui para todos, né? E aí vocês podem, qualquer dúvida, me escrever, me mandar um e-mail, mandar mensagem via Cobalto ou para um dos e-mails que está inclusive no plano de ensino. Eu postei o plano de ensino no início da semana e estou postando de novo, né, no espaço aí dessa videoaula 1. E aí vocês podem olhar o plano, eu vou, claro, dar uma olhada aqui com vocês, explicando alguns pontos, e aí vocês podem, se tiverem dúvidas, podem me questionar, podem tirar as dúvidas. Se for algo pontual, individual, eu respondo individualmente. Se for algo mais que refere ao todo, eu incluo, além de responder no individual, daí eu incluo na próxima videoaula. Então, mudou também a questão das semanas, né? No início, ano passado, estava sendo um semestre reduzido, com 12 semanas. Dessa vez o calendário acadêmico está prevendo 15, com até 16, com exame. E, claro, não é às 17 a 20 de quando do período normal, mas já aumentou aí um pouco, né, de 12 para 15, dá 3 aulas a mais, né, para a gente ver o conteúdo. E, enfim, né, então tem ali o cronograma no plano que vocês podem ver a semana, os conteúdos, etc. Então, se vocês abrirem aí o plano, né, no computador, na mídia que vocês estão usando para assistir às aulas, né? Antes da gente ver aqui o plano, eu vou explicar o seguinte, que a ideia é que vocês assistam, né, as videoaulas semanalmente, eu sempre vou estar postando entre a noite de quarta-feira e o final da tarde de quinta, né? Então, assim, o que eu coloquei ali para vocês, o horário a princípio fica quinta de noite, né? Se vocês entrarem na quinta de noite vai estar o vídeo ali com certeza, mas eu posso postar eventualmente na quinta tarde ou na quarta noite mesmo. Né, tudo depende, claro, às vezes de alguma outra situação. Por exemplo, na quinta, hoje eu estou gravando na quarta, mas na quinta de tarde, por exemplo, nessa quinta, eu tenho uma banca de dissertação de mestrado da Metodista de São Paulo, e aí eu vou estar nessa banca, então eu estou postando isso já na quarta. Mas eventualmente, se por exemplo eu tiver uma reunião ou algum outro compromisso de banca, alguma coisa nesse sentido, na quarta eu vou estar postando na quinta, mas como também demora para carregar os vídeos, né? Então geralmente né, eu posto ou na quarta mais pro final da tarde ou na quinta também, né? Mais pro final da tarde, metade pro final da tarde. Mas a data nossa, o compromisso então fica com a quinta-feira. Outra coisa é que eu optei por não fazer os encontros síncronos, porque, claro, vocês podem sempre me contatar e tal, eu sempre dou um prazo aí de mais ou menos 48 horas para responder, né? E sempre tem os imprevistos, né? No final de novembro do ano passado, por exemplo, eu tive Covid e enfim, acabou mudando algumas coisas. Então, claro, está sujeito com todos, então por isso que eu sempre coloco essa aula. Mas também tem a questão da internet, né? Eu, por exemplo, essa semana, 2 vezes inclusive, uma tinha reunião e na outra não tinha, mas
eu levantei e estava sem internet e a internet foi voltar no meio da tarde, né? Então acontecem essas instabilidades aí de sinal. Então, se acontece, né, comigo, eu não, daqui a pouco vocês vão estar todos esperando lá e eu não vou, não vou conseguir entrar por questões técnicas, né? E o 3G de repente, às vezes também não funciona, às vezes não suporta, enfim. E com vocês mesmos, né? Então daqui a pouco vocês vão perder algum material, alguma informação, mesmo que eu grave, poste depois, enfim. Então eu optei por isso, é mais fácil para vocês, né? E vocês podem acompanhar dessa maneira que a ideia, que é uma situação de exceção nessa situação de pandemia. Então vocês podem, por exemplo, assistir na quinta, vocês podem deixar para o final de semana, vocês podem deixar para segunda. Vocês se organizam um dia e um horário da semana para vocês ver o vídeo. E outra coisa também, vocês podem ver o vídeo num dia, ler o texto no outro, quando tiver algum texto, algum material complementar, né? Vocês podem se organizar conforme conforme, né, tá a agenda de vocês, né? Então a ideia é essa. E claro, vocês vão poder, né, no caso, uma semana aconteceu algo excepcional, não consegui, tinha muitos trabalhos de outras disciplinas mesmo, e eu não consegui dar atenção para estudos literários. Vocês podem deixar para fazer 2 numa semana, mas claro, a ideia não é essa, né? A ideia é que vocês não deixem acumular, mas também é uma possibilidade. Então, só queria deixar isso claro para vocês. Aí a gente vai para o plano. Então, tem ali os dados da disciplina, tarará, ementa. Aí aquela coisa que eu sempre falo, né, sempre nos inícios dos semestres, a ementa, os objetivos, o conteúdo programático é da disciplina, é do curso, tá no PPC, né, eu não tenho como mexer, mas, né, vocês vão ver bastante questões de teoria da literatura, teorias literárias, etc, etc, principais correntes de crítica literária, crítica e valor, crítica e cânone, e assim por diante. Aí vocês podem ler ali, né, a apresentação da disciplina. Mas a gente estava programando de fazer isso quando veio a pandemia e acabou sendo adiado, né? A ideia é mexer um pouco na estrutura do plano de estudos literários 1 e 2. A gente já tinha falado isso em estudos literários 1. Então a ideia é que o estudos literários 1 fique com foco maior na literatura, nas narrativas ficcionais, na poesia, né? Mais voltado para isso mesmo, né? E em estudos literários 2, a ideia daí é focar mais no jornalismo literário, no livro-reportagem, nos movimentos, na história, enfim, do jornalismo literário, etc. Então eu fiz uma adaptação, né? Eu procurei, a partir do que está aqui, né, pensar, né, em trabalhar e incluir elementos do jornalismo literário. Então, nessa semana aqui, esse primeiro vídeo vai ser basicamente a apresentação das avaliações, explicação das avaliações, etc. Né? Mas na semana que vem daí começa com o conteúdo da disciplina, né? Teoria da literatura e teorias literárias no século XX, na atualidade, teorias e os conceitos fundamentais do comparatismo, né? Então, vai funcionar da seguinte forma: quem fez já outras disciplinas comigo nesse formato sabe, né? A estrutura é simples, bem como as avaliações também são simples, até porque as turmas são grandes e né, vocês vão ter que me enviar trabalhos para eu corrigir, etc. Então, e também para não confundir muito, né? É uma situação de exceção completamente diferente, então eu tentei simplificar, né, para vocês. Então é o seguinte, em cada semana, cada um desses tópicos aqui, eu vou sempre postar um vídeo, mas vai variar o tempo, né? Então, dependendo de uma semana, eu posso postar um vídeo maior, e aí daqui a pouco, vou botar um texto menor, ou dependendo se for o caso, até não posso até não botar, ou botar um outro vídeo complementar, né? Enfim. Então, eu sempre vai ter a videoaula, né, comigo aqui explanando, e vai ter algum material complementar, que pode ser um texto, um artigo, uma reportagem, uma crítica literária, enfim, ou um outro vídeo de algum outro professor, um vídeo de alguma matéria,
né? Alguma reportagem em vídeo, enfim, vai ter sempre um material complementar. Mas vai variar, né? Às vezes o meu vídeo aqui pode, daqui a pouco, se eu vou botar um texto mais extenso, mais pesadinho, né? Então o vídeo pode ficar menor, pode ficar de 10 minutos, 8 minutos, 10 minutos, 15 minutos, né? E às vezes não, às vezes o vídeo vai ser maior, vai ser de meia hora, e aí eu vou colocar alguns materiais de apoio, né? Complementares em alguns casos, né? Para vocês terem o acesso. Por isso que eu falei, vocês podem se organizar, né? Podem, quem quiser, pegar as 3 horas que seria da aula e fazer corrido, né? Quero fazer das 7 às 10, que seria o horário da aula, né, na universidade. Beleza. Agora, não, vou ver o vídeo, aí de tarde, de noite eu leio os textos, né, e assim por diante. Beleza também, não tem problema nenhum. Então aí a gente vai seguindo. Aí eu dividi, assim, aquele conteúdo mais teórico de literatura, de teorias literárias, eu botei nas primeiras 6 semanas, dá pra dizer, né? Contando com essa, né? Então seriam 5. Que aí a gente vai ver mais essa parte de teoria literária mesmo, né? Que é o que está ali no plano. E aí eu incluí para a gente passar a trabalhar depois, que é a ideia que a disciplina fique nesse formato, a questão do jornalismo literário, né? Então a gente vê ali na 7ª semana conceitos, enfim, jornalismo literário, e depois a gente vai ver bem daí mais porque alguns pontos foram pincelados bem rapidamente em Estudos Literários 1, né? Aí aqui não, aqui a gente vai ver mesmo, né? Tanto é que daí eu incluí aqui, por exemplo, autores, né? A gente vai falar de New Journalism, mas aí a gente vai falar do Gay Talese e do Tom Wolfe, por exemplo, que são 2 nomes, 2 ícones do New Journalism, né? Então não vai ser aquela introduçãozinha mais superficial, vou colocar materiais também para vocês lerem que vão mais a fundo, né, na temática. Aí eu botei uma aula, por exemplo, só para falar sobre o Truman Capote e o A Sangue Frio, que é o principal, tido como a principal obra do jornalismo literário, um símbolo, né, do New Journalism. Então a gente vai falar, né, só sobre isso, porque o que eu fiz, por exemplo, em Estudos Literários 1, que a gente deu uma pincelada, foi todo esse conteúdo em um vídeo aula, então é impossível em meia hora dar conta de tudo isso. Então eu acabava falando bem rapidamente e aí muitas vezes, né, vocês acabam não pegando, não entendendo. Aí vai ter uma clássica do jornalismo gonzo, obviamente, né, que é a minha área, a minha especialidade, né, aí jornalismo literário no Brasil, jornalismo literário e negritude no Brasil, a crônica, né, enquanto subgênero do jornalismo literário, aí uma aula só sobre livro-reportagem, né, e assim por diante. E aí vocês têm ali então o cronograma com os conteúdos, E outra coisa é que eventualmente pode ter, não vou toda a aula usar, né, o PowerPoint, os slides, mas quando tiver eu posto para vocês podem acompanhar, enfim, e consultar depois, enfim, mas não vai ser toda a aula não que vai ter, mas sempre vai ter algum material de apoio. E assim a gente vai até o dia 1º de julho, é o último dia letivo, conforme o calendário da universidade, que aí ficou previsto o exame caso seja necessário. Aí a gente chega nas avaliações, também é bem simples e bem fácil de entender. São 3 avaliações, né? 2 consistem nesse acompanhamento semanal que vocês vão fazer da disciplina, né? Como a gente não tem chamada, né? Vocês vão, a partir da aula 2, no caso, vocês vão da aula 2 à aula 7, né? Fazendo resuminhos curtos, de 10 a 15 linhas, só dando uma pincelada, dizendo sobre o que foi a aula, enfim, também se alguém quiser, quero pegar um ponto específico daquela videoaula, daquele conteúdo, e dar uma comentada, beleza, falou sobre A Sangue Frio, Truman Capote, etc. Achei interessante um ponto e quero fazer um comentáriozinho sobre aquele ponto, beleza. Ou, eu quero dar um resuminho geral do que foi falado, enfim, do que a gente viu, beleza também. Mas a ideia é essa, vocês vão botar num arquivo com um título, aula, no caso, tá ali aula 1, mas começa na 2, né? Aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e aula 7, né? Então vocês vão ter
2, 3, 4, 5, 6 e 7. São 6 textos, né? Até tá um errinho aqui que eu coloquei 7 resumos, né? Então, na verdade, a aula 1 não conta, essa de hoje não conta. Enfim, eu vou corrigir aqui e vou postar com essa correção. Então é aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, aula 6 e aula 7. Deixa eu só abrir no arquivo que eu postei para vocês, porque eu tinha corrigido, mas aqui eu não salvei. Deixa eu ver se no PDF tá essa correção. Não. Eu vou deletar aquele arquivo e vou postar um novo. Eu vou corrigir essa informação, então. Então é o seguinte, a aula não muda nada em relação à logística, porque vai dividir pelo número de textos que vai ter, né? Eu botei ali que dividiria por 7, na verdade vai dividir por 6. Vão ser 6 textos, vão ser 6 resumos, né? Resumo de 6 aulas, aula 2, 3, 4, 5, 6 e 7, que vocês vão colocar no arquivo no Word, né? Põe o títulozinho lá, aula 2, aí um resuminho de 10 a 15 linhas. Aula 3, resuminho de 10 a 15 linhas. Aula 4. A ideia é que você faça semanalmente, né? Não deixe para fazer tudo numa vez só. Assistir o vídeo, parará, faço esse resuminho. Que na verdade vai estar contando do tempo que vocês até estariam em aula, né? Então vocês vão ter ali um vídeo de 20 minutos, meia hora, vocês vão ter um texto de leitura de aproximadamente 40 minutos, uma hora, dependendo do caso, né? Às vezes menos, às vezes mais. E aí teria o intervalo e aí você teria o resto do tempo para fazer esses resuminhos, que é bem tranquilo. Então vocês têm aí... a ideia é que vocês façam semanalmente, né? Vocês façam aula, depois de ver o conteúdo todo da aula 2, vocês já façam esse resuminho. Claro, não precisa ser no mesmo dia, viu a aula num dia, quiser fazer no outro, só fazer o resuminho, faz, beleza. Então vocês vão entregar essa avaliação 1 no dia 13 de maio, né? Até o dia 13 de maio. Quando eu postei ali a 7ª semana, que é 29 de abril, vocês vão ter dali até o dia 13 de maio para me mandar. Então, assisti o vídeo, fiz tudo no dia 29, quero mandar dia 29, beleza, manda tudo dia 29. Quero mandar 13 de maio, beleza também, pode mandar 13 de maio. Você tem do dia 29 de abril a 13 de maio o prazo para me enviar esse arquivo com esses 6 resuminhos. Até já vou deletar aqui essa aula 1 aqui que não existe. Então, em vez de 7 resumos, 6, né? Então vai valer 10, né? Óbvio que vão ser 6 resumos. Vou fazer cada um valendo 10 dividido por 6, que vai dar essa nota 1. Vocês não mandaram da aula 4, por exemplo, né? Em vez de fazer valendo 6, de valer 6, na nota final vai ter esse desconto proporcional, né? Vocês não vão ter a nota da aula 4. Então, vocês fazendo os 6 resumos, eu vou somar esses 10 e vou dividir por 6. Aí vai dar 10 se vocês tiverem tirado 10. Não mandou da aula 2, você vai somar 5 e dividir por 6, vai dar um valor que não vai ser 10, né? Obviamente. E ali tem os critérios, então, a questão das normas, que é aquele formato, tá ali embaixo depois o formato, Times New Roman, claro, pode botar Arial, mas enfim, a ideia é que seja Times New Roman, tamanho 12, espaçamento e meio justificado, então vale um pontinho essa observância das normas, né? Pontualidade, 2 pontos, né? Sei o que aconteceu o semestre passado, eu até recebi trabalhos enquanto foi possível, eu falei, enquanto não tiver estourado, não tiverem fechado lá o sistema. Claro, a gente tem o prazo também, a gente não pode estourar, né, esse prazo. Eu estava recebendo, mas dessa vez, no caso, se mandar fora do prazo, perde esses 2 pontos da pontualidade. E o conteúdo de acordo, né, com as temáticas, clareza do texto, etc., 7 pontos. Né? Aí na avaliação 2 é o mesmo formato, mas aí vão da semana, aí outro errinho tá no 9, né? Vai ser da semana 8 até a semana 15, né? Então, e aí a semana 15 vai ser no dia 24, vocês vão ter até o dia 26, né? Para me mandar esse material da avaliação 2, né? Que aí vão ser
vão ser os textos restantes, né? Então vão ser da semana 8 até a semana 15, aí sim vão ser 7 textos, mas vale 10 pontos. Então vocês têm, aí vocês vão fazendo no mesmo formato. Manda um arquivo, porque antes eu pedia semanalmente, né? Quem fez comigo, nas outras disciplinas. Fazia a semana 1 já me mandava, fazia a semana 2 me mandava. Agora eu juntei tudo, vocês mandam um arquivo só com as primeiras 6 aulas, no caso da avaliação 1, e na avaliação 2 da metade para o final, né? As 7 aulas restantes vocês me mandam. Então, me mandam um arquivo numa data combinada, né? Então a ideia é essa. Então é isso, essas duas primeiras avaliações, bem simples, isso aí também garante, né, a presença de vocês. É textos curtos, bem direto ao ponto, né? Não é nada muito complicado de fazer, enfim. E a avaliação 3, aí lá no dia 1º de abril, eu vou postar um texto no e-aula, deixa eu só conferir aqui. É dia 1º de abril, eu vou postar esse texto no e-aula. E aí vocês vão ler, obviamente, e aí vocês vão escrever sobre esse texto, que é um texto relacionado, obviamente, com jornalismo literário, uma produção, né, de jornalismo literário, né, não vai ser um livro inteiro, mas é uma obra, né, no caso, que é uma reportagem, né, classificada como jornalismo literário, é um dos ícones também do jornalismo literário, mas aí eu vou falar sobre quando chegar o momento. Aí vocês vão fazer uma crítica, né, sobre esse texto, que tem que ter entre 50 e 100 linhas. Eu botei 100 porque, né, quem quer escrever mais, beleza, sinta-se à vontade. 50 é um número legal. Então, 50, 60, mas se alguém se empolgar, enfim, pode escrever até 100, né, com o título, né, obviamente. Então, com as características que a gente vai ver, né, da crítica literária, né, então vocês vão observar uma crítica que, claro, se caracteriza lá como um texto do gênero opinativo, né, então vocês vão também, não é uma descrição sobre isso, não vão resumir nessa reportagem literária, vocês vão botar a opinião de vocês, a avaliação de vocês, quanto a elementos, né, que a gente vai ter visto, como narrativa, enfim, apresentar um pouco se quiserem, né, alguém quiser apresentar um pouco da biografia do autor, enfim, né, num formato que aí também eu vou explicar mais detalhadamente quando chegar o momento. Então, seria isso em relação às avaliações, são essas 3 avaliações. Avaliação 1, retomando então a avaliação 1, resumo da aula 2 até a aula 7. Resuminhos da aula 1 até a aula 7, que vocês vão mandar lá até o dia 13 de maio. Da avaliação 2, os resuminhos da semana 8 até a semana 15, que vocês vão mandar até o dia 26 de junho. E avaliação 3, uma crítica sobre essa reportagem literária que eu vou postar, com prazo lá para o dia 10 de junho, né? Todos trabalhos individuais. E aí tem ainda outro recadinho ali, né, para não cometer o plágio ou o autoplágio, né? No caso da crítica, né, porque nos resuminhos até não tem como, mas nas críticas, no caso das críticas sobre aquele texto, né, então óbvio, né, não entrar em algum site que tenha uma crítica sobre, né, e copiar desse, até porque não é um texto muito extenso, não é nada de excepcional. E aí vem, para quem está fazendo a disciplina, né, imagino que seja um prazer, né, de ler uma reportagem literária bem feita, que é um dos clássicos, né, que vocês talvez já ouviram falar, e se não ouviram, certamente vão ouvir, e aí vocês vão ter essa leitura também, que vai ser importante para vocês. Então daí tem as referências da bibliografia básica e da complementar, óbvio, né, outras referências certamente vão ser acrescentadas, porque essa aqui é o que está no PPC, então tem muito conteúdo e muito livro de jornalismo literário que não está aqui, mas aí quando eu for postar eu coloco para vocês ali, vocês podem ir acrescentando, né, nessa lista de referências. Então seria aí esses
seriam esses os recados principais que teria para essa primeira videoaula, né, explicando, introduzindo a disciplina. Qualquer dúvida vocês podem me contatar por e-mail, né, como eu falei antes. Geralmente eu dou esse prazo aí de 48 horas para responder, porque claro, vocês podem me mandar num dia e enfim, né, posso não conseguir responder naquele mesmo dia, mas, né, no máximo em 48 horas aí eu me proponho a responder, nem que seja para dizer que eu vou resolver o problema em mais tempo, né, mas dou um retorninho para informar para vocês que eu recebi o e-mail. Quando vocês mandam os trabalhos também eu sempre confirmo, então se vocês me mandaram o trabalho e passaram 48 horas, 2 dias, e eu não confirmei o recebimento, me contatem, me mandem de novo, porque pode, sei lá, cair na caixa de spam, podem ter digitado lá um pontinho errado no e-mail, sei lá, uma coisa assim, e eu posso não ter recebido. E o que eu fiz no semestre passado foi, depois que passou o prazo, eu mandei a lista, né, de todos os que eu tinha recebido os trabalhos. Quem não estava na lista eu tinha pedido para me contatar, né, caso não tivesse me enviado, caso eu tivesse me enviado, né, porque eu não tinha recebido. Então, né, seria isso, essa primeira videoaula. Semana que vem, então, sempre tendo esse prazo da quinta-feira, né, para eu postar esses vídeos. Então, na próxima quinta, né, começa ali com a teoria da literatura e teorias literárias do século XX, na atualidade as teorias e os conceitos fundamentais do comparatismo, né? Então vai ser esse o conteúdo, vai ter o videozinho lá com um texto de apoio e assim a gente vai seguindo, né? Então se cuidem, podem sempre me contatar, né? Só realmente peço para que tentem evitar de deixar acumular, né? Vou começar a ver os vídeos lá na quinta semana, já para maio, né? Evitem isso porque depois vai ficar muita coisa, aí sim vocês podem ter dificuldade. Então seria isso, podem me contatar, tirar dúvidas, né? Que eu estou à disposição de vocês. E fiquem bem, né? Se cuidem. Um abraço e até a semana que vem.